Boa noite. Meu nome é Zelan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. O tema dessa noite é Defensoria Pública, um dos órgãos mais importantes da sociedade e importante para você, telespectador. Nós vamos conversar com a Defensora Pública Geral do Estado da Bahia, Firmiane Venâncio. Firmiane, é um prazer tê-la aqui conosco no Jogo do Poder pela primeira vez. Sim, prazer é meu. Eu acompanho, já assisti outras entrevistas dos meus colegas defensores públicos gerais aqui e é sempre um espaço muito importante para a gente falar um pouco sobre a Defensoria Pública, sobre justiça. Antes da gente falar desses temas, vamos falar um pouquinho de você, certo? Vamos. Eu queria saber, em primeiro lugar, por que você escolheu direito e por que você escolheu trabalhar na Defensoria Pública? Olha só, direito, na verdade, foi uma escolha da vida inteira. Eu sempre gostei de duas áreas, direito e letras. E sempre gostei muito da leitura. Inseparável da outra, né? Exatamente. No final das contas, nós trabalhamos com a palavra, né? Com o convencimento através dela no direito. E quem sabe fazer, faz isso, né? Não sei se a maioria hoje já está fazendo isso. Mas deveria, né? Deveria. Inclusive, os melhores são aqueles que aprenderam isso, né? Desde cedo. Mas, então, eu sempre gostei muito dessas duas áreas mas sempre o direito me impulsionava mais e tinha também aquela questão da luta pela sobrevivência, né? Aquilo que me possibilitaria também ter acesso, digamos assim, a opções profissionais com as quais eu pudesse desempenhar melhor e pudesse crescer. E também tinha uma missão familiar que era formar as minhas irmãs. Então, entre as duas opções... Sua família é uma família de origem simples, vamos chamar assim. Sim, exatamente. Me conte um pouco disso, que isso é interessante. Sim, o sucesso através das letras é sempre algo a ser comemorado. Eu sou natural de Campo Formoso, aqui no interior da Bahia, né? Fica ali próximo de Senhor do Bonfim, de Juazeiro. Uma região muito pobre. Meus pais trabalhavam... meu pai trabalhava numa empresa, numa distribuidora, ele fazia de bebidas. O que lá? Ele fazia uma espécie de gerência e vendia também. Foi caminhoneiro durante muito tempo. Fazia a venda das bebidas à época da Antártica, né? Eu me lembro disso. Não sei se pode falar o nome da... Pode falar aqui, você pode falar tudo. E aí ele trabalhava como caminhoneiro. Eu, durante muito tempo, acompanhava. E minha mãe, durante muito tempo, não trabalhou, porque ele dizia que precisava que ela cuidasse das filhas, das 4 filhas. Isso, você vê, depois é que a gente vai fazendo essa discussão em casa sobre o papel das mulheres, né, na família e na sociedade. E depois ela fez uma seleção e se tornou professora, né, do Estado. Então, Mas na época que você foi para a faculdade não tinha essas cotas, nem nada disso? Não tinha nada disso. Eu entrei na Católica em 1994, e lutei ali durante o tempo todo, para me formar, enfim. E como é que fez para pagar? Para pagar era sempre no final do semestre, aquela luta para fazer a negociação ali na moraria, no setor financeiro da Católica. Tive a contribuição, a colaboração de muitas pessoas. Você vê que isso não mata ninguém que, na realidade, fortalece a gente pelas lutas da gente, né? Exatamente. Você, de Campo Formoso, filha de caminhoneiro e de uma dona de casa, chegou na Bahia, se formou com dificuldade, fez o concurso, passou e hoje é defensora pública geral do Estado da Bahia. Meus parabéns. É uma história muito bonita, mais dos meus pais do que até minha. Eu protagonizei uma parte daquilo que eles me ensinaram. Mas não foi fácil? Não foi fácil, mas a educação... eu sempre fui muito estudiosa, isso é fato, e sempre quis conquistar muito as minhas vitórias sempre foram muito decorrentes do estudo. Então, você formou suas 3 irmãs? Conseguimos, eu e meus pais, né? Claro. Eu e meus pais conseguimos formar. Um grande sucesso. As duas, tem uma administradora hospitalar que hoje trabalha em Campo Formoso, na Prefeitura de Campo Formoso. Temos uma secretária executiva que hoje é concursada do IFBA, trabalha no IFBA, ali em Euclides da Cunha. E tem a nossa caçula, formou em medicina, hoje é cardiologista. Tudo na área de saúde, só você que se desviou para a área do direito. Isso, fui para a área do direito. Você se considera satisfeita e feliz com a sua escolha profissional? Hoje, sim. Durante muito tempo, quando eu ingressei na Defensoria Pública, eu não sabia que instituição era essa. Muitos colegas meus tinham estagiado na instituição, mas eu não. Eu descobri o que era a Defensoria me inscrevendo para fazer o concurso, a prova. Mas
cada dia que passa, e depois da Defensoria Pública ter, enfim, de eu ter internalizado o que é essa instituição e durante muito tempo, junto com um colega, tem uma história muito curiosa minha com um amigo nosso em comum, Raul Palmeira, e um outro colega, que já deu entrevista aqui com a gente, mas infelizmente faleceu e deixou uma grande saudade. Deve estar por aí vendo a gente. Do céu. É. Certamente do céu. Raul sempre me convocou para as causas institucionais e nós reativamos a Associação dos Defensores Públicos à época do meu ingresso na instituição, e isso me fez criar uma vontade de lutar pelo fortalecimento da Defensoria Pública. Quando eu entrei em 2000, a estrutura era completamente diferente da que nós temos hoje. Nós éramos 92 defensores públicos e defensoras públicas, hoje nós somos 407. E ao longo desses quase 23 anos de carreira, eu tive a felicidade de aprender com quem chegou antes de mim, Raul, Sônia, Santana, os colegas que me antecederam na instituição, e ajudei muito, acho que tenho contribuído ao longo dos anos para fortalecer essa instituição, para construir essa defensoria pública que a gente tem hoje. Como instituição, sim. Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte, o nosso telespectador, muitas vezes, ele tem uma visão muito, às vezes, muito tímida do papel da defensoria, né? Nós temos é um papel muito amplo na sociedade, sim, e uma estrutura que, apesar... Já foi de 93, hoje de 400. Sim. Mas eu aposto que você tem uma quantidade inúmera de processos e uma dificuldade. E a população só vê a fila e só vê a dificuldade. Porque é natural, sim, porque é o que ele está enfrentando. Qual é o papel efetivo da Defensoria Pública do Estado da Bahia? É que o papel da Defensoria Pública foi se modificando ao longo dos anos. Eu passei por algumas modificações, inclusive, nesse processo. Quando eu entrei na instituição, o papel da Defensoria Pública era muito semelhante ao exercício da advocacia, mas uma advocacia voltada para as pessoas que não tinham condições de constituir um advogado. Com as reformas, né, constitucionais, a Defensoria Pública foi ganhando um escopo de atuação muito mais próximo de uma instituição de defesa dos direitos humanos. Então, a própria atuação coletiva da Defensoria Pública, que foi consagrada em 2007 para a instituição, a própria possibilidade de nós atuarmos, né, na ação civil pública ou com atendimento através de atuações extrajudiciais que não necessitem efetivamente, né, do crivo do judiciário, mas que nós conseguimos através da mediação, da composição ou da articulação com outros setores, né, do Estado e do município, construir as soluções para os conflitos das pessoas. Acho que isso ampliou muito o espectro da defensoria. Então, muitas vezes hoje a pessoa que procura a Defensoria Pública procura porque diz assim, eu vim aqui para ter meu remédio. A Defensoria Pública não é um órgão eminentemente de acesso à saúde, acesso ao direito à saúde, né? Então, nós identificamos que competência é essa para fornecimento desse medicamento, se é do município, se é do Estado, se é da União, né? Então, hoje, a Defensoria Pública ela é buscada para resolver os problemas relacionados, por exemplo, às questões territoriais do povo quilombola, dos indígenas, dos povos indígenas. Então, a gente tem ganhado, ao longo dos últimos anos, uma extensão de atuação, de atribuições imensas, né? Muito diferente daquelas que nós tínhamos no início da minha carreira como defensora pública. Então, antigamente vocês focavam mais nos direitos individuais. Exato. E agora vocês estão mais nos direitos coletivos. Não deixando de fazer o atendimento individual, porque essa é a nossa grande força. Nós temos as duas áreas, digamos assim, estruturais da Defensoria Pública. As mais fortes são a atuação na área criminal, na defesa criminal e na área de família, para atendimento das demandas relacionadas ao direito das famílias. Mas hoje, sem sombra de dúvidas, né, desde 2002, quando se instituiu na Defensoria Pública o primeiro núcleo de direitos humanos, essa tem sido uma pauta que realmente tem dado uma visibilidade, tem dado uma capacidade da Defensoria Pública mostrar que, além de ser uma instituição que funciona dentro do Poder Judiciário, ali no cotidiano do Judiciário, do peticionamento, das audiências, funciona também promovendo o direito das pessoas através de outros mecanismos que não são necessariamente os do sistema de justiça. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa de comercial, que é importante aqui para a gente, e depois a gente volta. Voltamos aqui no Jogo do Poder com Firmiane Venâncio, Defensora Pública Geral do Estado da Bahia. É já já.
Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Firmiane Venâncio, falando sobre a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Firmiane, no bloco passado a gente entendeu um pouco sua trajetória, entendeu um pouco a função da Defensoria, mas eu queria saber o seguinte, qual é o número de processos que vocês têm hoje lá? Nossa, em termos de peticionamento, no último ano, nós desempenhamos 294 mil atos processuais. 400 pessoas fizeram... Isso, 294 mil atos processuais, fora os atendimentos. Fora os atendimentos. Isso é só peticionamento, recurso e petições. Tá certo. É um volume bem Ou alto. seja, nós temos aí um grande escritório de advocacia também funcionando, sim, né? Sim. Vocês são informatizados? Estamos na luta aí com os sistemas, com a virtualização dos processos também, né? Esse é um dos grandes desafios também que a minha geração está enfrentando à frente da gestão da Defensoria Pública, como outros órgãos do sistema de justiça, que é de nós conseguirmos, digamos assim, atuar dentro dessa nova metodologia de funcionamento da justiça, que é através dos processos virtuais. E eles, de fato, nos demandam muito mais, porque o contador do tempo, né, do processo digital é totalmente diferente do processo físico. O processo físico ele tinha uma possibilidade de você ter um controle maior sobre ele, sobre o tempo dele. O processo digital não, né? Os prazos batem ali a porta e se você não... eu gosto mais dessa velocidade, é um pouquinho mais... Mas eu estava conversando aqui outro dia com a Procuradora-Geral do Estado da Bahia, a Procuradoria também enfrenta o mesmo problema do grande volume enorme. E eles estão informatizando. Não seria uma coisa boa se vocês se juntassem e economizassem, em vez de fazer um sistema da Defensoria, um sistema da Procuradoria, algo que fosse comum a todos? Isso. A ideia, nós temos bebido na fonte da Procuradoria do Estado também, para saber como foi o processo, que eles tiveram um processo de integração do sistema deles junto ao PJE, por exemplo, que foi muito mais rápido do que todas as outras instituições. Eles foram os primeiros e depois veio o Ministério Público enfim, e nós na Defensoria estamos buscando ainda chegar nesse ponto da integração. Nós hoje já conseguimos chegar num início de consulta processual, mas o nosso sistema, o que é que acontece? As instituições, elas têm características específicas. A Defensoria Pública, por exemplo, atua nos dois polos. Isso precisa ser um sistema desenvolvido com essas características para que você atenda tanto o polo ativo quanto o passivo. A Defensoria Pública atua como curador, porque você como curador especial. O suficiente como agem a favor dele, ou seja, ele pode ser o réu ou pode ser o autor. Perfeito. Defesas colidentes, nós temos diversos membros da instituição atuando, então eu preciso disponibilizar aquele acesso daquele processo para diversos outros membros da instituição. Então, tem características específicas da Defensoria, a própria sistemática da contagem dos prazos, enfim, tudo isso demanda da Defensoria o ajuste, digamos assim, do nosso sistema, que é um sistema originariamente de atendimento, mas que agora está ganhando corpo para acompanhamento processual, que ele seja integrado ao PJE. Mas, de qualquer forma, o atendimento é um calcanhar de Aquiles, né? Porque a demanda é muito grande e vocês têm orçamento e investimento para isso. Eu acho que o governador não vai dar tanto dinheiro assim para isso. Nós temos uma forma de cálculo da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Estado da Bahia, um modelo que é muito ruim para as instituições. É um modelo, eu costumo dizer que é anacrônico, porque, veja, você pega um orçamento do ano anterior, inicial do ano anterior, atualiza pela média do IPCA e aí você diz qual é o orçamento do ano seguinte, sendo que durante todo o ano você precisa de suplementação orçamentária. Então, você nunca termina o ano com o orçamento que você iniciou. Então, você precisa, o tempo todo, estar buscando dialogar com o Poder Executivo. Mendigando. Eu vou usar essa palavra, você me permite? Porque a Defensoria não é prioridade do governador, né? Eu acho Não estou falando que seja desse, não. É de nenhum governador do Estado, de nenhum Estado da Federação. Embora devesse ser, porque, veja, é o que eu tenho costumado dizer, se a proposta, pelo menos aí vamos trabalhar com o cenário que nós temos hoje, nacionalmente, no Estado da Bahia. Se a ideia é a inclusão das pessoas mais pobres no orçamento, e se a Defensoria Pública faz a defesa das pessoas mais pobres dentro do sistema de justiça, não há como você fazer a inclusão das pessoas dentro do sistema de justiça sem um orçamento adequado para a Defensoria Pública. Eu não discordo então, hoje, disso. Esse é um argumento que nós temos utilizado, inclusive, para questionar se, quando nós não temos, digamos assim, um orçamento adequado. Olha, isso é contraditório. Né? E o dever de acesso à justiça? Pois é, exatamente. De acesso gratuito à justiça. Que é um dever. Que é um dever, exatamente. O dever que está na Constituição, né? E aí, exatamente. Como é que fica?
Aí nós ficamos nessa luta, né, nessa queda de braço, buscando criar também mecanismos alternativos de funcionamento da Defensoria Pública. A Defensoria Pública hoje, ela tem buscado implementar, digamos assim, seu orçamento através dos convênios. A gente tem hoje uma coordenação de captação de recursos também, exatamente para viabilizar outros recursos extra-orçamento do Estado, para a gente poder conseguir construir, digamos assim, projetos novos, inovações dentro da Defensoria Pública. Perfeito, mas tanto na Constituição do Estado quanto na Constituição Federal está lá que a dignidade do ser humano é algo muito importante. Sim. E ficar horas na fila é algo meio indigno, né? Eu não digo nem na fila. Hoje nós temos buscado, nós tivemos um problema muito sério na pandemia, a questão do agendamento dos atendimentos na Defensoria Pública. Hoje nós conversávamos, inclusive, sobre isso na instituição. Nós resolvemos investir mais num sistema de atendimento do nosso CRC, que é a nossa Central de Relacionamento com o Cidadão, fazer um investimento maior. Então, nós temos hoje uma empresa contratada pela Defensoria Pública para fazer, e treinada pela Defensoria Pública, para possibilitar que todo cidadão tenha acesso por telefone ao agendamento da Defensoria, sem que precise se deslocar até a sede da instituição. Aí você vai me dizer, Firmini, mas isso já existia antes. Existia, mas a pessoa estava demorando muitas vezes 40, 1 hora, 2 horas na espera para conseguir fazer esse agendamento. Hoje o tempo de espera não chega a 13 minutos, então nós estamos reduzindo o tempo de espera das pessoas para fazer agendamento, mas não só, para fazer também consulta processual, porque às vezes a pessoa só quer saber como é que o processo está. Para quando? Para o ano que vem ou para esse ano ainda? Não, para esse ano ainda. Para esse ano ainda. Esse semestre? Isso, para esse semestre ainda. O que é que a gente tem feito? Nós temos buscado dar as respostas também, porque às vezes a pessoa procura a Defensoria para saber como é que o processo está, para confirmar se tem alguma coisa, saber do andamento mesmo. Isso não precisa demandar uma agenda com o defensor público diretamente. A gente pode dizer, olha, seu processo, seu João, está nesse ponto. Agora, o juiz vai se manifestar a partir da manifestação do juiz, do que ele diga, a gente vai... Isso podia ser feito pela inteligência artificial, exatamente, mandando a mensagem para ele pelo celular. É isso daí que a gente está fazendo, essa interligação, inclusive, com o WhatsApp. Então, todo esse investimento que a gente está fazendo é exatamente para entregar ao cidadão, e isso nós somos instados pela pandemia, que nada na vida é tão ruim que não possa nos ensinar. Claro. E a pandemia nos ensinou isso, que nós precisamos exercitar a criatividade e fazer com que o acesso das pessoas à Defensoria Pública possa ser também através desses mecanismos, né? Não só presencialmente, mas que ela possa ter informações sobre o seu processo, sobre o seu horário de atendimento, sobre uma remarcação que porventura ela precise fazer, ou até o próprio atendimento remoto, caso seja do interesse dela. Na Defensoria nós já disciplinamos internamente no nosso Conselho Superior que é possível a realização do atendimento remoto das pessoas pela Defensoria, caso seja do interesse do nosso assistido. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós temos um público imenso de pessoas que trabalham como autônomos, diaristas, pessoas prestadoras de serviço, que trabalham mesmo daquilo que elas produzem cotidianamente. Parar um dia de serviço delas para ser atendido na Defensoria Pública é um prejuízo enorme. O que ela pode fazer através de uma ligação de WhatsApp, se ela tiver a internet, evidentemente que nem todo mundo tem, mas grande parte das pessoas agora consegue um Wi-Fi, tem melhorado bastante, consegue fazer o atendimento na Defensoria Pública através desse mecanismo. Isso se ele disser, olha, doutor, posso fazer esse atendimento por WhatsApp, por videochamada, a gente pode realizar dessa forma. Para mim é melhor porque eu não perco meu dia de serviço. O defensor a Defensoria hoje disponibiliza também esse formato. Porque esse atendimento do que eu vou chamar aqui, embora Sim. com falhas e tudo mais, eu sei que é com falhas, mas esse é o atendimento básico. É o Sim. atendimento básico do que é historicamente comum e esperado da Defensoria. Sim. A defesa dos interesses dos indivíduos junto à Justiça. Isso é o básico. Mas vocês têm também todo um arcabouço de direitos coletivos, que é o que eu quero falar agora. Sim. Que é o que, digamos assim, é o que chama a atenção filosoficamente, é aquilo que... O feijão com arroz só chama a atenção quando dá problema. E vocês estão com problema nisso, porque ainda tem uma série de coisas a serem construídas. Mas eu sei que é uma evolução. Uhum. Mas o que é que acontece com os direitos coletivos? Mas eu quero lhe fazer essa pergunta agora, mas a resposta é no próximo bloco. Voltamos aqui com Firmiani, logo depois dessas mensagens comerciais. É rapidinho, é já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Firmiani
Venâncio, que é a defensora pública do Estado da Bahia, defensora geral, e nós vamos falar agora das questões de direito coletivo. São aquelas coisas mais modernas, digamos assim, de discussão da coletividade. Isso não era um papel originalmente do Ministério Público? Isso. Era originariamente do Ministério Público, das associações também, né? Mas desde 2007 essa atribuição também passou a ser da Defensoria Pública. Vocês são mais um nesse jogo? Exatamente, mais um colegitimado, né? Mas é mais um ou vocês vêm para fazer alguma diferença? Para fazer alguma diferença, tocar... Alguma ou fazer a diferença? Nós temos trabalhado junto a alguns temas, eu costumo sempre dizer, a Defensoria Pública traz para a superfície aquilo que muitas vezes a sociedade não quer enxergar, os poderes públicos também não conseguem enxergar as necessidades de populações que estão excluídas de diversos direitos e que nós trazemos à tona essa discussão. Por exemplo, acesso ao um direito básico, que é o direito à documentação. Direito à documentação, você está falando de quem? Direito à certidão de nascimento, por exemplo. Nós temos um trabalho que é a atuação... Tem muitas pessoas aqui no estado da Bahia não documentadas. Sem documentação. Tem muita gente? Nós temos uma atuação que nós lançamos, inclusive, um documentário sobre a nossa unidade móvel. Essa é uma atuação extrajudicial. Não é necessariamente coletiva, ela é individualizada, mas ela é uma atuação extrajudicial. E que nós fazemos, nós chegamos com a nossa unidade móvel, um caminhão adaptado, né, com alguns escritórios, uns gabinetes para atendimento, e nós temos encontrado no interior da Bahia pessoas que têm 18 anos de idade e que nunca tiveram nenhum documento. Essas pessoas não existem. De fato... De fato não existem. Então, de direito não existe, né? De fato elas existem. De fato existe, isso. Então, assim, não tem nenhuma documentação, não existe, por exemplo, possibilidade de exercício de nenhum espectro da cidadania por parte dessa pessoa. Nem alistamento militar, nada, absolutamente nada. Nada. Isso tem sido cada não pode vez... nem ser atendido no hospital, né? Exatamente. Então, você veja qual é a dificuldade que nós temos hoje. O subregistro no estado da Bahia é algo que é, infelizmente... Mas vocês têm dados concretos de quanto número? Nós estamos levantando, porque nós percorremos ao longo dos últimos 2 anos mais de 60 mil quilômetros pelo interior da Bahia, fazendo esse trabalho, junto aos cartórios, né, junto à população mais própria, também para fazer as retificações de registro. Eu me lembro, quando eu cheguei em Senhor do Bonfim, que foi a minha primeira comarca, tinha uma situação curiosa lá. O chefe do cartório, há muitos anos, ele fazia a abertura do registro das pessoas e saía distribuindo as certidões, como a gente dizia lá no sertão, montado no lombo de um jegue. Mas, quando chegava em Senhor do Bonfim, ele não transcrevia para o livro. Durante muito tempo, o trabalho da Defensoria Pública em Senhor do Bonfim foi regularizar essa situação, porque as pessoas iam casar, ou as pessoas precisavam retirar um documento ou realizar algum ato e não tinham ali a possibilidade, porque não estava registrado no livro, não estava aberto o registro. As pessoas tinham uma certidão, mas não tinha abertura do registro. Mas a Igreja Católica... Imagine isso em 2000. Em 2000, você imagina isso? No ano 2000, mas a Igreja Católica a Igreja Católica sempre cuidou dos registros, né, através do batismo. Né? Isso, aí a pessoa chegava lá com batistério e nós, a partir do batistério ou de alguma documentação, nós fazíamos a regularização ou da própria certidão, porque muitas vezes a pessoa tinha certidão, mas não tinha abertura do registro, então não tinha condição de casar porque não estava lá registrado. A questão das aposentadorias no interior do estado, da população que trabalha na zona rural também. Não tinha condição de concretizar porque não tinha ali abertura do registro. Isso aí tem dois lados desse tema, eu não quero tocar não, porque aí é meio complicado. Porque, apesar da justiça desse processo, é uma justiça sem contribuição, né? Então, Então, há um impacto muito negativo na conta de sobrevivência da Previdência. Mas isso é uma outra história. É uma outra história. Mas as pessoas que efetivamente têm trabalhado a vida inteira, né, na agricultura e que precisavam ter, digamos assim, essa situação regularizada, não tinham sequer abertura do registro. Então, assim, são situações... A questão hoje do subregistro no Brasil ainda é, infelizmente, uma realidade. Essa atuação é uma atuação estratégica para a Defensoria Pública, porque é a partir dela que outros direitos vão ser reivindicados por aquele cidadão, por aquela cidadã. A mesma coisa, a regularização, Zila, daquilo que a gente chama do laço afetivo dentro da família.
que muitas vezes nós não temos essa regularização porque a pessoa não tem condição de pagar um exame de DNA, por exemplo, para saber efetivamente fazer uma investigação de paternidade. A Defensoria Pública hoje faz isso, já há muito tempo faz, mas tem feito isso de forma interiorizada hoje através da unidade móvel, de uma maneira muito forte. Tem um nome esse programa, não tem? Isso, paternidade responsável, a gente chama. Agora, isso tudo é feito por vocês, até o exame de DNA também? Nós fazemos também a coleta, encaminhamos para um laboratório e depois retornamos para a cidade do interior, para o município, às vezes numa praça. Mas isso aí, de qualquer forma, é meio que direitos individuais, né? Isso, ainda é individual. Agora vamos falar de direitos mais coletivos. Hoje é moda, mas necessário, Sim. sempre necessário, algumas discussões, porque nós vivemos numa sociedade essencialmente injusta. Sim. Mas, assim, vamos falar de questões raciais. Em que ponto a Defensoria atua nas questões raciais? Porque o Ministério Público, a gente sabe que atua na parte crime. Isso. E vocês? Nós trabalhamos, primeiro, no atendimento. Nessa questão, nós trabalhamos mais com a parte de educação em direitos humanos, mas também fazemos um atendimento dentro da Defensoria Pública na parte de discriminação, as situações de discriminação que demandam, por exemplo, algum processo de indenização, ou aquelas que demandam, por exemplo, uma injúria, né, o ajuizamento de uma queixa-crime por injúria racial. A Defensoria Pública também faz esse acompanhamento. Mas você faz o acompanhamento como autor? Ajuizamento, exatamente. E quando ele é o réu? Aí a gente precisa ter um defensor público também para atuar no outro polo. E como é que fica esses dois balanços aí? Como a Defensoria Pública tem expandido seus serviços, né? Nós temos essa atuação não apenas nessa área, mas, por exemplo, na área de direito das famílias, nós também atuamos nos dois polos, aqui na capital. Na área de defesa dos direitos das mulheres, a Defensoria Pública atua na defesa das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, mas também atua na defesa dos supostos agressores de violência doméstica. Então, em diversas áreas, a Defensoria Pública precisa atuar. É porque nós temos, veja só, nós temos vulnerabilidades diversas atuando, digamos assim, em contraposição. A gente precisa assegurar o direito de todas as pessoas à justiça, né, numa certa medida, aos seus direitos. Direito à ampla defesa de quem está respondendo a um processo. Mas é como se tivesse a muralha da China, né, entre quem está do lado de lá e do lado de cá. E vocês se comunicam, não? Pelo contrário, são processos que tendem a ter uma capacidade de resolução e de até mediação, quando isso é possível, muito maior, porque não há um interesse ali de um ganhar do outro. Há um interesse em resolver o conflito, que para a instituição é o grande ganho. Ter o direito, por exemplo, na área de família, quando nós atuamos, litigamos nos dois polos, de chegar a um consenso para, por exemplo, fazer uma mediação na área de família que estipule o valor adequado dos alimentos, um formato melhor para a guarda. Mas um homem que bate numa mulher não tem que ter resolução amena e adequada. Não adequada é punição. Não tem, mas tem um outro processo que precisa devia ser... ter um processo educacional anterior. Exatamente. Mas uma vez que cometeu o crime, tem que pagar. Exatamente, ser responsabilizado. E ao Estado, por meio da Defensoria Pública, cabe também discutir o processo dessa masculinidade tóxica que constitui esse cidadão, esse homem, que o levou a cometer um crime de violência doméstica. É papel da Defensoria Pública viabilizar... Parece que não diminui, só aumenta, né? É curioso isso, porque nós temos implementado uma série de serviços, mas nós tem um escritor chamado, um sociólogo britânico chamado Robert Stoller. Stoller, ele diz o seguinte... Nunca li, então não posso colaborar aqui. Eu não pode nem dizer que eu estou falando o certo ou que eu estou falando o errado. Mas ele diz o seguinte, que o recrudescimento da violência contra a mulher é resultado exatamente da queda do patriarcado. A mulher, quando chega nesse espaço de poder, o espaço que eu digo de poder, eu digo espaço social, passa a sair do ambiente doméstico e passa a trabalhar, passa a se colocar no mercado de trabalho. Isso gera uma atenção que é incompreendida pelos homens, por muitos homens. Esse tema é fantástico e eu não posso continuar conversando com você nesse bloco, porque ele vai acabar logo. Vamos deixar esse tema para o próximo, tá certo? Vamos então, sim. Voltamos aqui no Jogo do Poder com Firmiane Venâncio falando sobre, agora, um tema bem polêmico, que é a política de gênero e as consequências na sociedade brasileira. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com o Firmiane Venâncio sobre, agora um tema bem polêmico, né, Firmiane? Sobre a política de gênero e seus impactos na sociedade, que é extremamente importante essa discussão hoje em dia. Porque nós temos aí empoderamento das mulheres,
recrudescimento da violência contra elas, violência contra o grupo das letras todas, né? Porque LGBTQIA+. Eu já nem sei mais quais são as letras, mas também não me importa, né? Me importa que esse pessoal tem dignidade e precisa ter sua dignidade protegida pelo Estado e pelas instituições, aliás, por toda a sociedade, porque afinal as pessoas têm o direito de buscar sua felicidade da forma que bem quiserem. Mas e qual é o papel da Defensoria nesse sentido? O papel da Defensoria é fundamental. Como uma instituição que promove os direitos humanos, cabe a nós o atendimento das pessoas que se encontrem em alguma situação de discriminação em razão do gênero, da raça, da orientação sexual. Então, esse conjunto, digamos assim, de vulnerabilidades, né, que você mencionou aí, são exatamente o foco hoje da atuação da Defensoria Pública, inclusive coletivamente. Chamar de vulnerabilidade é como se fosse vulnerabilidade da pessoa, né? Na realidade, é uma vulnerabilidade provocada por uma ação insana, né? De determinados indivíduos que não conseguem entender que as coisas não são assim. Não são. Todo ser humano é um sujeito de direitos e os direitos deles devem ser preservados, no limite de que não interfere no direito de outro. Isso. E a gente tem, mas infelizmente, isso se resolve com a educação, né? Basicamente, o que é que acontece, Zilá? Nós temos hoje uma legislação no Brasil que ela é extremamente importante. Uma das leis mais conhecidas do mundo, que é a Lei Maria da Penha, 11.340, de 2006. Ela é uma lei que ela não trazia até 2018 nenhum dispositivo de natureza penal, de criação de tipo penal. Era uma lei, portanto, totalmente trabalhada na prevenção, uma política preventiva. Perfeito. Uma política preventiva. Infelizmente, no Brasil, as coisas só funcionam se elas se tornarem crimes, se elas receberem essa nomenclatura de crime. Essa necessidade punitiva da sociedade, eu discordo. Acho que a gente tem um ser humano brasileiro que é essencialmente bom, e que a gente pode convencê-lo de forma diferente. O que nós tivemos foi um processo educacional meio complexo, historicamente falando, que precisa ser ultrapassado, não? E nós temos um modelo adotado no Brasil que as coisas elas só ganham, digamos assim, um impacto e digamos assim, é concebido como algo muito sério se ela for criminalizada. Então, nós eu digo, porque sou uma feminista, nós dos movimentos feministas no Brasil apostamos todas as fichas em dizer que a violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher era crime. Mas vocês consideram uma estratégia. Mas vocês consideram na Defensoria que a cadeia é a solução? Não. Nem nesses casos. Nem nesses casos. Nesses casos vai ser uma consequência, uma decorrência, muitas vezes não vai ser nenhuma decorrência do processo penal, a depender de qual seja o crime cometido. Mas na maioria das vezes não combina com a pena de prisão, né? Normalmente são situações relacionadas à ameaça, à lesão corporal leve, mas que dentro de um ciclo que ele não sendo interrompido pelas políticas preventivas geram, por exemplo, o feminicídio. Então, essa estrutura preventiva de indicar à mulher como é que funciona o ciclo da violência e como você pode, através de políticas públicas, como a Defensoria Pública, ajudar a interromper esse ciclo antes que ele chegue ao feminicídio, é o ponto provocativa. Agora, minha pergunta provocativa. Dever de casa. Vocês fizeram o dever de casa e empoderaram as mulheres dentro da sua própria instituição? Você já é defensora geral. Acredito que sim. Agora eu quero saber na prática. Na prática, né? Dizem que o critério da verdade é a prática, então vamos lá, na máxima marxista aqui. A questão toda é a seguinte. Quando eu reconheço a metodologia, mas você não vai me encontrar desse lado, não. Nós fizemos... Eu sempre estive dentro da Defensoria e é uma instituição, nós conversávamos há pouco sobre isso, que tem um quantitativo muito maior de mulheres do que de homens, né? Hoje a Defensoria Pública possui, me corrija se eu estiver errado, 244 defensoras públicas mulheres e 153 homens. Então, é uma instituição... Eu vou acreditar em 163 homens. Então, é essa a média hoje que nós temos de composição da instituição. Os cargos de poder, de gestão, eles precisam refletir esse quantitativo. As mulheres precisam estar na Defensoria Pública Geral, na Subdefensoria Geral. Na realidade, eu acho que na sua instituição precisam refletir também a minoria dos homens, né? Eles precisam participar também. Participam, mas sempre participaram.
e sempre tiveram presentes nos espaços de poder. Antigamente era só eles que estavam presentes, né? Exatamente. Então, agora a gente tem uma mudança de dinâmica. Na Defensoria Pública tem um aspecto curioso que você me chamou a atenção. Nós, historicamente, já tivemos muitas defensoras públicas gerais mulheres, né? Eu não sou a primeira defensora pública geral mulher, mas talvez eu seja a primeira defensora pública geral feminista dentro da Defensoria Pública. Qual é a diferença que isso faz? Não é só a forma, eu ser uma defensora pública mulher, mas a forma como eu entendo. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, porque ela tem uma conotação para a maioria dos homens como se fosse algo derrogatório, algo ruim. É porque feminismo não é o oposto de machismo. Claro, na realidade é a luta pelos seus direitos. Não, o feminismo, na verdade, é a luta pela maior democracia que existe, que é a igualdade. A maior luta que nós temos hoje no mundo é pela igualdade. Todo processo de luta tem excessos, né? Tem excessos dos dois lados. É isso que a gente precisa resolver. Mas o feminismo na sua essência, a democracia é concretizada entre os gêneros, né? Essa que é então, a igualdade de acesso, a igualdade de participação. Na Defensoria Pública, vou lhe provocar mais ainda. Provoque. Quantas pessoas são da comunidade do alfabeto? Das letras todas aí. Quantas pessoas dentro da Defensoria hoje são da comunidade LGBTQI? Olha, e em cargo de direção? Nós não temos esse levantamento, vou te dizer por quê. Porque nós fizemos um censo na Defensoria e é curioso, nós tivemos vários censos. Censo sobre gênero, equidade de gênero. E nós tivemos uma facilidade das pessoas dizerem se... E só são 400 pessoas, hein? Nós tivemos um censo sobre equidade racial, mas as questões relacionadas à orientação sexual dentro da Defensoria Pública ainda são, para muitas pessoas, uma questão difícil de ser enfrentada. E a autodeclaração e a forma como elas também entendem aquele espaço ali como um espaço democrático, onde elas possam performar como quiserem. Mas vocês têm grupos de trabalho lá dentro, assim, que lidam com essas matérias? Como é que funciona essa estrutura? Isso, nós temos um núcleo especializado, uma defensoria especializada de direitos humanos com uma área específica que discute essa temática. Temos anualmente... Eu lhe pergunto hoje porque internacionalmente, hoje, esse é um tema que está começando a pegar fogo. E está na ordem do dia, sobretudo nas questões de violência, né? Aqui no Brasil, na violência, lá fora outras questões também, sobretudo questões legais e quais são os limites de proteção. Mas isso aí é um tema mais avançado para a gente. Hoje é proteção da vida e do direito dessas pessoas aqui no Brasil. E o que é que vocês estão fazendo isso? Vocês têm esses grupos que você estava me falando. Isso, nós temos, dentro da Defensoria Pública, nós temos uma área especializada de direitos humanos, que faz essa interface, que inclusive luta pela implementação de políticas digamos assim, de direitos humanos dentro da instituição. Então, nós buscamos identificar, existe discriminação racial dentro da Defensoria Pública? Existe discriminação de gênero dentro da Defensoria Pública? Existe espaço... Logo, vocês não podem ter esse tipo de coisa. Mas veja... Eu não tinha veja, uma coisa importante, exatamente. Claro. E nós, quando nós fizemos esse questionamento em relação à população LGBTQIA+, nós tivemos uma certa dificuldade de resposta. Foi o censo que menos teve respostas dentro da Defensoria Pública. Isso já é um sintoma. Já é um sintoma. Então, essa não é uma questão que ainda que está, digamos assim, bem resolvida institucionalmente. Pacificada. Não está. As questões de gênero nós temos... Se não está pacificada dentro, fora, me imagine. Exatamente. Então, o que é que nós temos feito? Né? E aí, uma formação continuada dos defensores e das defensoras, servidores e estagiários nessa área. Tem dinheiro para isso? Tem, sim. Porque nós fazemos internamente, nós temos um fundo de assistência judiciária que ele é composto pela condenação dos honorários de sucumbência. Então, quando a Defensoria Pública tem um êxito numa causa, o valor dos honorários de sucumbência não vão para o defensor público, vão para um fundo que é encarregado, que é gerido para a formação dos defensores. Isso não acontece nem com a Procuradoria. Não acontece que eles vai para o bolso deles um pedaço. Pelo menos um pedaço vai. Para vocês, não? Para nós, não. Existe uma proibição legal. Agora, é utilizado somente para a formação. E aí a gente pode investir nisso. Agora falta um pouquinho para a gente terminar. Você tocou num assunto importante, que é o salário. Se comparar Ministério Público, Procuradoria do Estado e Defensoria, quem é que está mais, digamos assim, atrasadinho no valor do seu salário? Certamente a Defensoria Pública. Certamente a Defensoria Pública. Então, vocês são, do ponto de vista, eu posso falar desse jeito, do ponto de vista de prestígio
do Estado, vocês são os menos prestigiados, é isso? Em termos remuneratórios, sim. Em termos remuneratórios. Quais são E essa é uma pauta que é importante você tocar, porque nós precisamos entender a pauta remuneratória da Defensoria, dos defensores públicos, como uma questão fundamental para o fortalecimento da nossa atuação, para que nós tenhamos nos nossos quadros os melhores profissionais para defender aquelas pessoas mais excluídas, para exercer um trabalho que é extremamente difícil. Eu conversava há pouco aqui com as colegas aqui, antes de nós iniciarmos, que o defensor público, você sabe disso, tem que fazer a tradução daquela linguagem do assistido, daquela pessoa hipossuficiente que vem para a Defensoria Pública, muitas vezes com a documentação toda rasgadinha, e a gente precisa traduzir isso para a linguagem do direito, precisa discutir esse direito junto com o Ministério Público, junto com a advocacia privada, junto com o Poder Judiciário e depois fazer a transposição dessa resolução para o assistido que está lá. Então, esse trabalho é importantíssimo. Não tenho dúvida. É importantíssimo e precisa ser adequadamente valorizado. Que a Associação dos Defensores lute e vocês consigam melhorar o salário de vocês. Eu vou ter que encerrar o programa agora, que o tempo acabou. Infelizmente, a nossa conversa estava muito legal, mas eu quero terminar da seguinte forma. Já agradecendo sua presença aqui com a gente pela essa primeira vez, você vai ficar devendo outra, e dizendo o seguinte: quem luta pela dignidade dos outros tem que ter sua dignidade assistida. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, agradeço, inclusive, as mensagens. Acho importante que nós tenhamos esse espaço da Defensoria Pública reconhecido adequadamente, né, tanto dentro do Estado como pela própria sociedade. A Defensoria Pública ficou muito conhecida nos últimos anos, mas existe uma parcela enorme da população que desconhece o que é que essa instituição faz, né? Desconhece quais são os serviços que nós prestamos. Então, nós temos um desafio imenso pela frente, que é fazer essa instituição ser mais conhecida, ser mais valorizada e que consiga resolver os problemas daquelas pessoas que mais precisam. Essa é a ideia. Obrigado, Gemiane. Obrigada. Voltaremos na próxima semana com mais um assunto de interesse. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder, onde tudo se fala, onde tudo se discute. Até a próxima semana.